Olá, então eu estou aqui com o José Castelo e primeiramente eu vou perguntar dele qual é a última obra que ele escreveu e do que se trata. O meu livro mais recente saiu esse ano, no primeiro semestre, chama Sábados Inquietos. Saiu pela editora Leia, é um grupo português que está estabelecido também em São Paulo. Esse livro é uma reunião de 100 das mais de 300, eu chamo de crônicas literárias, ou gente que chama de críticas literárias, que eu já publiquei no suplemento Prosa de O Globo. Sempre sai aos sábados. Eu tenho também um blog no Globo Online, é www.oglobo.com.br/blog, blogs no plural, /literatura. Então eu escrevo tanto para o suplemento Prosa, que é o suplemento dos sábados, como para esse meu blog. Esse livro, Sábados Inquietos, reúne os textos do jornal, do Prosa, que saem aos sábados. São textos sobre escritores variados, sobre livros variados. Eu procuro valorizar ao máximo, falar desde livros clássicos até livros de autores bem jovens que estão lançando seu primeiro livro. Variar as editoras, sair um pouco do eixo Rio-São Paulo, falar de editoras do Nordeste, editoras do Sul. Eu procuro sempre o máximo de pluralidade e de variedade. Legal. Eu estava falando aqui com ele sobre o termo criado pela Juliana Gervason, uma colega de vlog, que é a literatura miojo. Então eu queria saber, na opinião dele, né, qual é o ponto positivo que a gente pode tirar dessa literatura miojo e se ele acredita que essa literatura miojo pode levar essa geração para os clássicos, para o gosto mesmo pela literatura. Olha, primeiro eu quero dizer que eu adorei esse termo, literatura miojo. Diga à sua amiga que eu vou passar a adotar. Porque é muito bom mesmo, que é perfeito, que é uma literatura feita de forma rápida, para você consumir rápido, digerir rápido e esquecer rápido. Exato. Eu acho que, de qualquer forma, é melhor ler essa literatura, por mais fraca, oportunista até que ela seja muitas vezes, do que não ler, né? Da mesma forma, por exemplo, as pessoas reclamam muito que hoje em dia com a internet ninguém quer mais saber de livro. Eu não sei, eu acho que na internet as pessoas estão lendo e escrevendo o tempo todo. Por mais que sejam mensagens rápidas, bobas no Facebook, por mais que esteja lendo blogs que não tenham grande importância, trocando e-mails bobos, participando de salas de discussões sobre o que for, sobre sexo, sobre qualquer coisa, as pessoas estão escrevendo e estão lendo. E isso tudo aproxima as pessoas do livro. É a opinião que eu tenho. Mas se você pudesse indicar, então, para essa geração de literatura miojo, um primeiro clássico nacional, qual você indicaria para eles começarem, assim, um autor? Eu acho que um autor excelente para começar a ler é Clarice Lispector. É uma autora que é best-seller, que vende muito no Brasil, está editada com a obra toda editada pela editora Rocco, está traduzida em muitas partes do mundo. E é uma editora que costuma causar grande impacto em quem lê pela primeira vez. Eu mesmo, quando li a primeira vez, aos 19 anos, 18 para 19, eu comecei por A Paixão Segundo GH, que é um dos livros mais importantes dela. E fiquei tão abalado que eu caí doente, caí de cama. De tal maneira o livro me perturbou. E aí, na época meus pais estavam viajando, eu estava com minha avó materna, Iracema, e minha avó mandou chamar um médico, ficou preocupada, achou que eu estava com uma virose, com algum tipo de doença. E o médico me examinou, e o médico foi um gênio. O médico depois virou para ela na minha frente e falou assim: a senhora não se preocupe não, o que ele tem é uma paixonite. É só isso. E o livro é A Paixão Segundo GH. Eu sempre digo que foi a primeira e mais importante crítica literária que eu recebi na vida, dada por um médico e não por um escritor ou por um crítico. Então a Clarice, ela causa muito impacto, os livros dela são muito perturbadores, fazem a gente pensar muito, são muito bonitos, muito poéticos, é uma linguagem muito poética e é uma linguagem que fala muito da vida da gente, diretamente, da vida, da existência da gente como ser humano. Então é um livro que fala diretamente ao leitor. Eu sugiro que quem quer sair da literatura miojo e chegar à literatura para valer, tente Clarice. Bacana, bacana. E para finalizar, ele
chegou em Manaus de madrugada, mas ele me falou que deu tempo de ver um pouquinho do teatro. Eu só vou perguntar dele quais são as primeiras impressões. Ele já esteve em Manaus antes, mas qual foi a impressão dessa viagem dele aqui chegando em Manaus? Olha, o chato no meu caso é que sempre que eu vim a Manaus, como fui a várias outras cidades do Brasil, eu venho a trabalho e mal dá tempo de conhecer a cidade. Né? Você fica do hotel para o evento, do evento para a entrevista. Né? Então é mais ou menos isso que tem acontecido nas vezes que eu vim aqui. Mas hoje eu tive a oportunidade de fazer uma visita guiada por meia hora, essa visita tradicional, do teatro. E o teatro é uma joia, né? É uma obra de arte esse teatro, é uma coisa maravilhosa. Todo mundo, eu já tinha passado pela porta, nunca tinha tido chance de entrar, porque sempre estava fechado. E dessa vez tive sorte de estar aberto. E todo mundo sempre me fala que é uma maravilha, que é uma beleza, mas eu não imaginava que fosse tão bonito. Quer dizer, isso está aqui no meio da floresta, está na região norte do Brasil, já quase na Venezuela, nas Guianas, e é uma joia que é orgulho para o Brasil. Eu gostei demais de visitar. Com certeza. Então é isso, daqui a pouquinho a gente vai também filmar um pouquinho do bate-papo que o evento vai fazer com ele e ficamos por aqui. Obrigada, viu? Prazer em conhecê-lo. Eu que te agradeço, viu? Muito obrigado, estou me sentindo muito bem recebido aqui na cidade, muito feliz de estar aqui. Obrigada. Olá, estamos aqui com o Marinho Júnior, organizador do evento. Como foi? Qual o objetivo do evento, primeiramente? Bom, o objetivo do evento é fazer com que a população se interesse mais pela leitura, né? Porque hoje está faltando muita essa vocação de ler. Essa vocação de ler ela tem que vir já de berço. Só como isso não acontece, às vezes faltam eventos literários. Então, por esse motivo, nós colocamos a Feira do Livro aqui em Manaus. Bacana. Ano passado, por exemplo, a gente teve a primeira Bienal de livros e agora a gente está tendo a oportunidade da primeira Feira de Livros. Você acha que essa quantidade sendo despertada aqui em Manaus vai atrair um público maior de leitores nessa região? Com certeza. Quanto mais eventos tiverem da parte de literatura, é importante para a região, né? A Bienal do Livro ela vai acontecer a cada 2 anos. Foi um evento maravilhoso mesmo, né? A ideia da primeira Feira do Livro de Manaus não é se tornar um concorrente ou uma feira à parte, mas sim vir agregar, né, na questão literária em Manaus, né, com o objetivo de aproximar o leitor, né, do autor. Verdade mesmo. Então, como é que foi essa escolha desses autores e como foi, se teve alguma dificuldade de trazê-los para cá, como foi essa parte logística? Não, a escolha dos autores, em primeiro lugar, nós procuramos pegar autores que com conteúdo, né? Um exemplo, muita gente nos questiona por que o Gabriel Pensador, por que o Arnaldo Antunes, por que o Tico Santa Cruz, né? Vamos falar desses primeiro, né? O Gabriel Pensador e o Arnaldo Antunes são prêmios Jabuti, né? Poucas pessoas sabem disso, né? São escritores maravilhosos, eles têm obras maravilhosas, né? O Tico Santa Cruz, ele tem um livro dele, são livros adultos, né? E ele está expondo a maneira de pensar, ou seja, um escritor ele é famoso, mas é um escritor que tem um conteúdo que o pessoal gosta dos livros dele. Nós temos que aproximar, nós temos que trazer todo tipo de público aqui, principalmente o público que vê num artista um exemplo. Então, se ele é um escritor, ele está formando muitos leitores, né? Isso é muito importante, né? E tem outros autores, como Guilherme Fiuza, Estela Maris, o próprio José Castelo, né? A Ana Paula Maia, que esteve aqui, o Marcos Alvito, Luiz Eduardo Mata, que é o que vai estar também aqui no sábado, né? São escritores que tem boas obras, tem escritor com o prêmio Jabuti, com o prêmio João de Barro, né? Então nós começamos a pegar escritores, tem obras boas realmente que interessam a população. E a gente está vendo que aqui na feira tem bastante eventos para as crianças. Então vocês se preocuparam, como foi essa preocupação? Como é que vocês pensaram para atrair esse público infantil já para a leitura? Para atrair eles para a leitura, nós procuramos o Grupo Metamorfose, né, que eles têm uma peça chamada Livro Vivo. Nada melhor que uma feira de livro, né?
E essa peça, Livro Vivo, justamente para quê? Para despertar o interesse da leitura nas crianças, né? É o personagem vivo, né, do livro que está contando a história para as crianças, né? Então tudo isso que nós estamos colocando para as crianças justamente para despertar o interesse da leitura. Então, quais são as atrações dessa feira? As atrações dessa feira nós temos aqui nomes inusitados como Gabriel Pensador, Tico Santa Cruz, Arnaldo Antunes, que foi convidado, Guilherme Fius, Estela Maris, José Castelo, né? São autores conhecidos, né? Tem alguns mais conhecidos que são os cantores, né? Mas são cantores, são poetas, são escritores que estão aí para divulgar as obras deles, né? Então, como é que está a segunda edição? Como é que está a previsão para ela? Vai ter ano que vem? Vai sim, a segunda edição da feira, né, ela já está prevista, né? Porém, nós estamos estudando a data para poder colocar uma data boa também, como está sendo essa data, né, para poder chamar os autores e poder interagir muito bem com as escolas e com os leitores, né? Nós já estamos programando já ela para o ano que vem. Nós já começamos a primeira, no meio dela nós já estamos com a programação dela quase pronta para a segunda edição já da feira. Que bom. Pode adiantar alguma novidade que vai ter para a segunda? Vamos ter bastante novidades. Agora eu não posso adiantar, senão a gente vai perder a surpresa, né? Tá certo. Então a gente se encontra na segunda edição. Obrigada. Peter Pan resolveu fazer o seguinte convite para o Wendy e seus irmãos. Wendy, João, Miguel, eu vim aqui convidar vocês pra gente ir pra Terra do Nunca. E o Wendy, sem saber o que dizer, perguntou: Mas como você vai pra lá? Ora, nós vamos voando. E o Wendy respondeu: Mas eu não sei voar perto. Ah, é muito fácil, Wendy, vem. Vem, João, Miguel, vem. Vai Sombra também? Dá a mão lá. Vamos lá, Sombra. E como? É fácil, é só fechar os olhos, fechem os olhos. Pense uma coisa bem linda, a coisa mais linda do mundo. Com uma pitada de pó. Passa o pó deles. Vamos lá. O pó de fada. Segura aí, Sininho. Peter Pan, João, Wendy, Miguel, a Sombra e Sininho saíram voando em direção à Terra do Nunca. A voar! Vamos voar pra Terra do Nunca, vamos! E o tempo passou. A voar, a voar, a voar.